A escolha do regime de bens tem um impacto muito grande, tanto no momento do divórcio ou da dissolução da união estável e principalmente quando houver o falecimento de um dos dois, seja pelo casamento, seja pela união estável. Eu vou falar um pouco sobre cada um de uma forma bastante sucinta, mas vocês vão entender como é chocante mesmo o que pode acontecer sobre essa escolha do regime da comunhão parcial de bens, tá bem? Vamos lá. Bom, não havendo a escolha de outro regime, será então aplicado o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que a lei determina, quando não houver outro a ser escolhido pelo casal. Nesse regime da comunhão parcial de bens, tanto no casamento quanto na união estável, os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, havendo divórcio, serão separados, serão divididos os bens meio a meio, 50% para cada um. Neste regime da comunhão parcial de bens, os bens particulares, que são aqueles que foram comprados, adquiridos antes do casamento ou da união estável, eles não vão entrar nessa conta. Somente os bens que foram comprados de forma onerosa. E veja bem, se um dos dois recebeu por herança ou por doação, não é de forma onerosa. Então não irá receber, não será partilhado, melhor dizendo, com o outro esses bens. Somente os comprados, efetivamente, pelos dois, independente de quem contribuiu com quanto. Mas herança, doação e bens particulares não entram no momento da divisão, seja pelo divórcio, seja pela dissolução da união estável, tá bem? Esse é um ponto. Agora, a parte mais impactante eu vou falar agora, que é o seguinte: havendo falecimento de um dos dois e sendo o regime da comunhão parcial de bens, olha que situação bastante curiosa e chocante mesmo, Os bens particulares do falecido, que são aqueles bens adquiridos antes da união estável, antes do casamento, são os bens particulares. Também entende-se como bens particulares os bens que o cônjuge recebeu por herança, o falecido recebeu por herança ou por doação. Todos esses são bens particulares. Estes bens particulares serão divididos com os outros herdeiros com o cônjuge sobrevivente, ainda que o regime seja o da comunhão parcial de bens. Então, o cônjuge sobrevivente, com o regime da comunhão parcial de bens, terá direito aos bens particulares e será dividido entre os herdeiros. Por exemplo, se o casal teve 2 filhos, então os bens particulares serão divididos por 3. Isso é muito curioso, porque pode causar uma dúvida, mas por que será que terá direito a bens particulares? Eu não escolhi o regime da comunhão parcial de bens? Só os adquiridos na constância do casamento de forma onerosa? Isso no caso de divórcio e dissolução de união estável. Mas no caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente será herdeiro e concorrerá na herança com os filhos, porque o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, se for união estável, ele é herdeiro necessário. E ele está em igualdade junto, o companheiro, em igualdade com o cônjuge, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e principalmente do Supremo Tribunal Federal, que igualou o cônjuge ao companheiro, em iguais direitos. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!